Olá pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que estejam estudando, que estejam se dedicando e que esse tempo seja um tempo de vocês adquirirem mais conhecimento. Vamos a mais uma aula de filosofia, certo? E o assunto de vocês, da segunda unidade, né, do volume 2, é justamente sobre ética. Inclusive, tivemos outros vídeos falando sobre isso, né? Ética é a área da filosofia que vai se dedicar a estudar sobre o comportamento humano, né, sobre as ações dos seres humanos em sociedade. Então, a ética é a área da filosofia que vai tratar de valores, que vai tratar de princípios, que vai falar também de moral, né? Porque, na verdade, qual a diferença de moral para a ética, né? A ética, ela é uma reflexão sobre os valores morais, né? A moral é justamente tudo aquilo que se constitui enquanto valor, enquanto princípio, dentro de uma tradição, dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade, né? Tudo aquilo que aquele povo julga como correto, como algo bom, como algo que é benefício para aquela sociedade. Então, os valores morais, eles podem até variar de acordo com as sociedades e qual as pessoas estão inseridas, mas geralmente os valores morais eles dizem respeito às atitudes dos indivíduos, né, nessa sociedade, né, o que eles fazem, né, tudo aquilo que, vamos dizer assim, interfere diretamente no seu caráter. Pois bem, a gente já falou um pouquinho sobre o que vem a ser ética, né, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, no livro de vocês, a gente tem uma reflexão aqui sobre a ética, né, falando sobre a questão do utilitarismo e do cálculo ético, aqui na página de número 7, né? Utilitarismo e cálculo ético, né? O que seria o utilitarismo? O utilitarismo seria justamente as minhas ações, elas vão servir para quê, né? Elas servem justamente para beneficiar a maior quantidade de pessoas, para fazer feliz a maior quantidade de pessoas à minha volta, ou as minhas ações, elas são ações que vão trazer prejuízos, que não vão somar, que não vão ser. E o cálculo ético seria justamente você tem uma decisão para ser tomada, né? Entre A e B, né? Você tem uma decisão que lhe é posta. E aí você vai analisar racionalmente, usando, né, a sua razão, seu pensamento racional e ver o que de fato é justo, o que é mais justo, o que é menos injusto, né? Você vai analisar e ver aquilo que mais vai proporcionar o bem. Então esse cálculo é o juízo de valor que nós fazemos diante de uma decisão a ser tomada, né? Aquilo que a gente vai analisar e ver o que causa menos prejuízo, o que causa mais felicidade, aquilo que é melhor, né? Aquilo que vai trazer mais algo de bom para as pessoas. Pois bem, aí aqui vai falar um pouquinho no texto sobre que na Idade Moderna, né? A Idade Moderna que vai do século XV até o século XVIII, nessa Idade Moderna, havia uma valorização pela racionalidade, né? A gente tem ali o humanismo, no século XVII a gente tem o iluminismo, que vai ser esse movimento intelectual, científico, filosófico, político, social, que vai trazer uma valorização para a razão, né? Os iluministas, né, os pensadores, filósofos desse século XVII, eles diziam que só era através do pensamento racional que o homem conquistaria o conhecimento. Então, nesse momento, se falou muito em liberdade, se falou muito em felicidade, e aqui no texto vai falar justamente que a valorização da racionalidade e a aspiração, ou melhor, o desejo por liberdade, são características importantes desse período, né? E nesse período a gente tem ali no iluminismo a valorização da razão como meio pelo qual o indivíduo chegaria ao progresso e à liberdade, né? Como eu falei, a valorização do pensamento racional, como os iluministas chamavam de o racionalismo, né? Inclusive, nesse momento aí, vocês estudaram historicamente que foi onde houve o desenvolvimento maior da ciência, né? Justamente por conta dessa valorização da ciência em detrimento da fé, né? Que a Idade Média ela foi marcada justamente por esse período de barreiras, vamos dizer assim, à ciência, justamente porque tinha-se, em primeiro lugar,
a fé e não a ciência, né? Bom, nesse contexto aí ético, a gente tem o pensamento de Kant, né? Desse filósofo, né? Ele vai apontar o dever como fundamento da ação moral, né? A gente tem outros pensadores que vão voltar as atenções para essa questão do valor moral, né? Mas a gente vai entender, ele vai entender que há, vamos dizer assim, um valor com aquilo que é digno, né? Com aquilo que é correto, com aquilo que vamos dizer assim, que é benéfico, né? Então, entende-se por valor, né? A gente ouve muito falar isso, inclusive, né, na atualidade, e cadê os valores que eles vão se perdendo, né? Cadê os valores que não hoje não se tem mais esses valores? Então, o que é que são esses valores? Esses valores, eles são justamente, como diz aqui no livro de vocês, aquilo que é digno, né? Aquilo que é algo de preferência, né? Então, se você tem uma coisa e outra, você vai utilizar o valor, ou seja, você vai fazer um juízo e dizer, não, essa daqui é melhor. Então, o valor é aquilo que faz com que aquela seja escolhida em detrimento da outra. Pois bem, esses filósofos vão justamente destacar a importância de comparar as possíveis ações, né, a fim de optar por aquela que se mostrasse mais adequada em determinada circunstância, né? Bom, para guiar esse tipo de escolha, era preciso adotar como referência o quê? Os valores morais. Então, esses valores morais fazem com que o ser humano, antes de tomar uma decisão, ele reflita se essa decisão ela vai ser uma decisão correta, justa ou injusta, né? E aí a gente tem como parâmetro, ou seja, como aquilo que a gente vai ter como referência antes de decidir algo, né? O bem, né? A justiça, a liberdade, a felicidade, né? E a gente vai organizando isso aí numa escala de prioridades, né? E vendo, né, o que de fato é mais vantajoso ou prioritário. Pois bem, isso vai ajudar em determinadas situações diante de alguns dilemas éticos, né? Por exemplo, como aqui no livro de vocês vai falar, que um jovem dividido entre cuidar da família ou apresentar-se como um voluntário de guerra, né? E aí? Há um dilema, né? Nesse dilema aí, o que é que está em jogo, né? A gente vai perceber que está em jogo aí o amor paterno, materno, filial e o patriotismo, né? Então, nessa situação, o que é que ele iria fazer? Qual a decisão a ser tomada, né? Seria a decisão de ficar com os pais, né? Do amor filial ou a decisão do patriotismo, né? Então, a gente vai ter aí, o jovem vai utilizar a escala de prioridade, né? Então, vai fazer esse cálculo ético para ver o que para ele qual é a decisão a ser tomada. Bom, aí eu falei sobre a questão do utilitarismo, né? Justamente sobre os benefícios das ações, né? O utilitarismo ético. Então, diante desse, o utilitarismo, ele é na verdade uma corrente, né? Uma corrente de pensamento que vai subordinar a ação moral às consequências práticas. Ou seja, o utilitarismo ele vai se basear no princípio da utilidade. Por isso o nome utilitarismo, porque ele vai se basear no princípio da utilidade. Ou seja, isso é útil ou não é útil? Serve ou não serve? E essa questão da utilidade justamente para avaliar o caráter geral, né? Analisar de uma forma geral o caráter, vamos dizer assim, o bem-estar para a maior quantidade de pessoas possível. É como eu estava falando no início, né? Determinada ação, determinada atitude, ela vai beneficiar mais do que essa outra atitude, né? Então eu vou fazer ali um juízo de valor e perceber se eticamente falando, né? Que essa ação, ela é uma ação de fato vai trazer
uma utilidade maior, né? O utilitarismo, essa corrente de pensamento utilitarismo, ela vai nascer no século XVIII, com o francês, o Claude Adrien, e o inglês Jeremy Bentham, sendo desenvolvido, só que aí ela vai ser desenvolvida no século XIX pelo inglês John Stuart. Essa corrente filosófica ela se originou-se de estudos políticos e econômicos, né? E aí justamente vai resultar num cálculo para avaliar a questão da moralidade diante do agir, né? Esse cálculo deve-se considerar as consequências das ações. A gente sabe muito bem que toda ação ela tem uma consequência, né? Ou seja, eu tenho a liberdade, né? Mas a minha liberdade ela se esbarra na questão ética, porque não é porque eu sou livre que eu vou fazer o que eu quero, agir da forma com que eu ache, sem ter nenhum limite, agindo a esmo aí, agindo de forma desordenada, não, né? A minha liberdade é uma liberdade que vai, como eu falei, se esbarrar, sobretudo, na ética, né? Na moral e nos princípios, né? E aí, justamente esse cálculo que é feito, né? Essa ponderação, esse juízo de valor, ele deve considerar justamente as consequências das ações, né? Então, eu vou, uma pessoa, vamos ver uma situação aqui, uma pessoa me agride, né? Seja verbalmente ou fisicamente, e no momento de fúria, sem eu desenvolver muito ali o meu racional, mas desenvolvendo mais o meu emocional, eu vou e agrido aquela pessoa, né? Aí, de repente, chega a autoridade ali policial. Naquele momento ali, nas vias de fato, ele não vai perguntar, quem foi que começou? Não, todos os dois estavam ali brigando, então vão ser presos. É por isso que a gente tem que pensar. Quer dizer, se eu tivesse recebido a ação e tivesse esperado, raciocinado a ponto de tomar uma outra decisão e não a do instinto, a consequência seria outra para mim, não é isso? Mas como eu decidi agir igualmente, retribuindo, então vou ter... Então, perceber que as escolhas, elas vão ter as suas consequências, né? Tudo aquilo que a gente faz tem as suas consequências, seja elas benéficas ou não, né? E aí a gente vai escolher, logicamente, utilizando aí, no caso, o pensamento racional, aquelas que melhor tiverem o benefício, né? Aquelas que forem, que se mostrarem mais benéficas, mais úteis, né? Para nós e para as outras pessoas, não é? Então, segundo essa perspectiva aí, a questão da distinção entre o certo e o errado, né? Ela pendia de calcular os benefícios resultantes de cada ação possível, né? Isso exige que, mesmo desejando a própria felicidade, o utilitarista, né, a pessoa que defende essa corrente do utilitarismo, ele se pergunta em cada contexto que a ação era capaz de promovê-la para o maior número de pessoas. Então, é basicamente isso, né? Eu acho que ficou claro, deu para entender aí o que é esse utilitarismo e esse cálculo ético, né? Qualquer dúvida me perguntem, me chamem no zap, podem conversar comigo, estou aqui à disposição. Obrigado pela atenção, bons estudos e até mais aí.